8 horas 13 minutos, muito boa noite, pessoal. Curtindo a nossa live Giro pela Quarentena em mais uma edição. Toda semana aqui com a gente, falando sobre assuntos diversos em meio à pandemia. E hoje nós voltamos com o futebol, né? O futebol que é um assunto que interessa muita gente. Futebol que é negócio, futebol que está sendo impactado também pela pandemia. E vocês já estão vendo aqui ao meu lado dois expoentes do jornalismo esportivo gaúcho. Tenho lá mais à minha direita Luiz Magno, grande narrador da Rádio Guaíba, jornalista, grande amigo. Emerson Alves, muito bem trajado ali do seu uniforme dos tempos de assessoria de comunicação do Esporte Clube Ubra. Emerson Alves, ex-Rádio Gaúcha, também trabalhou em outros importantes veículos. Vamos bater um papo sobre futebol e tentar esmiuçar essas questões envolvendo o retorno do esporte bretão, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. A gente está preocupado com isso, a dupla Grenal está aí só no processo de treinamento. E vamos trocar uma ideia tanto com o Emerson quanto o Magno para tentar ver o que pode acontecer nas próximas semanas, principalmente. E a primeira questão que eu quero trazer para os amigos tem duas situações. Quando vocês acham que vai retornar o futebol, então não é quando, quando o ritmo da situação vai levar ao retorno do futebol, e se vocês acham que deveria retornar nos próximos dias. É o que vocês acham que vai acontecer e o que vocês gostariam que acontecesse. Muito boa noite, quero começar pelo Magno. Boa noite, Magno. Boa noite, Nelson. Boa noite ao Emerson. Alegria. Primeiramente, o convite que eu recebi de participar com vocês desse encontro. E observá-los aí, por de tanto tempo. Nelson já faz alguns anos que eu não vejo pessoalmente. A gente até tem uma relação mais virtual pelas questões de futebol, de trabalho. O Emerson deu uma branqueada no cabelo em relação à última vez que eu o vi lá pela Ubra ainda. Enfim, é muito legal esse momento, esse reencontro. Agora, quanto à pergunta de retorno do futebol, o que eu imagino que vai acontecer, e aí, em específico aqui no Rio Grande do Sul, eu imagino que o início de agosto, aquele protocolo que a Federação Gaúcha apresentou junto ao governo do estado, as pressões dos grupos de comunicação que a gente diariamente ouve e vê, não é? E lê por uma volta, um retorno do Campeonato Gaúcho, em especial, para que depois venha o retorno o início, melhor dizendo, de um Campeonato Brasileiro, uma continuidade da Copa do Brasil, a retomada da Libertadores, em especial, já que Grêmio e Inter estão na competição. Há esse tipo de pressões, é uma pressão comercial, principalmente, pelo retorno do futebol aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu imagino, a menos que de fato haja um agravamento, uma elevação de casos do corona aqui no estado, que vá se concretizar, sim, a virada ali de julho para agosto, esta retomada do Campeonato Gaúcho ou do futebol aqui no Rio Grande do Sul. Isso é o que eu imagino. Agora, o que eu gostaria que acontecesse é que quando se chegasse lá uma situação de verdadeiramente uma diminuição de casos, não só uma estabilidade, mas uma diminuição de casos do coronavírus, uma situação de quase inexistência dele aqui no estado, que eu imagino que com o inverno isso não vai acontecer. Infelizmente, vai acontecer de pessoas terem problemas, como é que estão utilizando agora o termo? Síndromes gripais, não é? Estão utilizando bastante agora. Ao mesmo tempo que a Covid, vai ter gente sendo diagnosticada com Covid, vai ter síndrome gripal, vai ter gente com síndrome gripal diagnosticada e vai ter Covid, enfim. Eu temo por esta confusão em virtude do inverno que, por enquanto, até agora, o clima tem ajudado. Não tem feito dias frios, pelo contrário, até bastante calor nos últimos dias. Só que são 3 meses ainda de estação. O inverno começou 3, 4 dias atrás, oficialmente. Então, a gente vai no mínimo até setembro, com a possibilidade de dias mais frios e rigorosos e com todos os problemas que a gente enfrenta ano a ano com os hospitais lotados aqui no estado. E aí, com o Covid, evidente, por mais que tenham sido feitas outras unidades, tenham se ampliado hospitais, tenham se criado novas alternativas de tratamento, mas o tratamento é o pós, não é o anterior. Não há um remédio, não há uma vacina, não há nada que, além das medidas parcas que a gente tem de prevenção, eu não vejo uma outra situação diferente disso, que eu imagino, espero estar errado, de um agravamento agora ao longo do inverno, e com tudo isso que já está acontecendo, das aglomerações, com as pessoas
já estão de saco cheio de quarentena, que já não é mais quarentena, já é quase que noventena, enfim. Vai voltar pela pressão. Não gostaria que acontecesse. Gostaria, se fosse até o caso, declaro o Caxias campeão, já que foi campeão lá do primeiro turno, ou qualquer um que fosse o Grêmio, Internacional, Brasil, Juventude, que tivesse ganho o primeiro turno, acabou, deu. E aí espera que se retome aos poucos os trabalhos para daí sim entrar no Campeonato Brasileiro, para uma retomada de Libertadores. Os estaduais, para finalizar, eu imagino que deveriam ter sido já cancelados. Da forma como ficou, sem rebaixamento, retoma ano que vem, porque é algo inédito, é algo que lá em 1918, com a gripe espanhola, que a gente teve algo parecido, e até hoje em dia pior, e com toda a tecnologia, com todo o avanço científico que a gente tem, não se sabe quando, de fato, teremos uma vacina, um remédio que vai, ao menos, diminuir o efeito do Covid, independente de qual organismo, qual pessoa seja. Eu concordo bastante contigo, Magno, em relação a essa questão do gauchão. Eu acho que deveria já se pensar em Brasileirão e dar o título para o Caxias, ou em se encerrar o gauchão sem dar título para ninguém, né? E se pensar o Brasileirão a partir de setembro, porque até lá ainda vai ter tempo para se resolver essas questões do Covid. E, aliás, já é o período mais ou menos programado para o início do Brasileirão, que é setembro. Então nós teríamos aí mais algumas semanas para tentar equacionar os problemas relacionados a isolamento, a preparação dos estádios, a questão de organização das transmissões, mas se vê uma pressão comercial muito forte por parte de quem detém os direitos televisivos. E até corroborando um pouco com essa tua argumentação em relação às questões sanitárias, saiu hoje uma pesquisa por parte da Universidade Fevale, que fez em relação, e se descobriu a Universidade Fevale, através dessa pesquisa sanitária, de que o vírus está, inclusive, no esgoto, está na água, está no esgoto. Inclusive, 6 pontos de captação, não, pontos de resíduo, de esgoto, aqui de Porto Alegre, foi encontrado o coronavírus. Então, olha aí a quantidade, não é só a questão das pessoas transmitindo através das suas secreções o vírus, mas também está no ambiente, está no esgoto, e isso é perigoso, né? A gente está vendo um crescimento grande da questão do coronavírus. Então, eu acredito que deveria ser encerrado o gauchão, dar o título Caxias, ou se encerra sem campeão, sem rebaixamento, sem nada, e que pensa o Brasileirão a partir de setembro. Mas, Emerson, o que tu pensa a respeito disso? Quando tu acha que vai voltar as partidas e quando tu gostaria que voltasse as partidas? Boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite, Luiz Magno, o homem, a voz de trovão da Guaíba. Satisfação estar com vocês. Nelson Dutra aí é um parceiraço desde o tempo de Unicinos, aí, sempre foi entusiasta de promover esse debate do futebol. Tem que ver o que a gente fazia para promover uns debates lá na Rádio Unicinos. E era muito bom tempo. O Fernando Maguari também, ele agora está há pouco que estava no Facebook aqui mandando um alô pra gente. Grande abraço. Antes de responder a tua pergunta, Nelson, eu vou dar a gente vai mandar os parabéns pro Liverpool, na torcida do Liverpool. Temos o primeiro campeão da era Covid, né? Vamos dizer assim, um título inédito. Eu acho que é o primeiro campeão da era Covid, hein? E por a torcida do Liverpool foi um título inédito, né? Então a gente já tem esse primeiro campeão. Bom, a respeito aí do tema que tu tá trazendo, né, Nelson, a gente tem ouvido, seja nas rádios, nos jornais ou na TV, né, depoimentos dos jogadores, dos clubes, eu acho que também da crônica, né, existe também essa, eu concordo com o Magno quando ele diz que existe uma certa pressão, existe também hoje essa urgência dos clubes, e daí estamos entrando numa ciranda financeira também. Se a gente quiser aprofundar nisso, eu acho que vamos falar aqui ainda um pouco sobre essa questão da redução do salário dos jogadores, da emissão dos clubes, né? É tudo um cenário que a gente tem que levar em consideração até para poder formular uma ideia sobre esse aspecto, né? De quando que a gente gostaria, ou de quando seria algo mais prudente retomar o futebol. Claro que todos nós que gostamos de futebol, trabalhamos de futebol, a gente quer que isso tivesse bola rolando, né, estádios, né, cheios, mas óbvio que hoje
a gente vive uma situação onde que tem que buscar adaptações. Já vimos aí a Liga Alemã, espanhola, enfim, o pessoal tentando retomar o futebol. Embora eu veja muita diferença entre esses países e a nossa realidade, a realidade deles, né? Toda uma cultura do povo alemão, enfim. Aqui, para trazer aqui para o Rio Grande do Sul, eu vi uma manifestação do Inter, onde que diria que uma retomada estariam prontos, com protocolos, inclusive inspirados na Liga Alemã, onde que no máximo 230 pessoas estariam envolvidas todo esse contexto do futebol, e aí vai imprensa, jogadores, comissão técnica, staff, enfim, né? 230 pessoas. E também todo um manual de regulamento que teria que ser cumprido, de testes e tudo mais, enfim. Parece, na prática, algo assim, ok, tudo bem, né? Mas aí a gente começa também a avaliar as questões assim, hoje no Rio Grande do Sul a gente vive, e aí o Magno, vocês estavam comentando, a questão da época, a gripe, até a nossa temperatura, o nosso clima. A gente viu também uma situação onde a gente caminhava para uma abertura e tivemos que retroceder. Então, sendo objetivo, e até a gente pode até ver nos próprios dirigentes, até mesmo, eles não tem como você afirmar. A gente está vivendo isso pela primeira vez, algo que você começar a dizer, olha, vamos abrir, e como eu vi muita gente, né, até noticiando isso, o dia do Campeonato Gaúcho vai abrir, é tal dia. É difícil você prever isso, é difícil porque o contexto pode mudar na semana que vem, entende? Então, esse é o cenário, entendeu? De muita precisão. Claro que a gente tem que se adaptar a esse novo momento, buscar alternativas, sim, mas vamos aos poucos, eu acho que sem atropelar. Essa é a minha visão, entendeu? Porque realmente daqui a pouco vai demorar até 6 meses para aparecer essa vacina, e a gente tem que se adaptar a alguma coisa até lá. Eu sou muito simpático de uma ideia que eu não sei se isso é no Nordeste que eles estão fazendo, que eles vão fazer tipo como se chama, uma triangular, seria um torneio, né, onde você se envolveria ali... Uma espécie de mata-mata. No caso, quando você teria... por aí, onde de repente você centralizaria numa região só, né, levaria aqueles grupos, aqueles times para lá. Eu sei que isso é complicado, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, você teria, né, alguns clubes não teriam condições, envolvem custos, tudo isso eu tenho consciência, mas essa ideia é porque, até assim, pelo apelo, talvez até para mídia, midiático de público, já que não teremos público, né, seria talvez uma coisa assim, um produto mais atrativo, né. Eu acho que é por aí, pessoal, eu acho que as ideias, assim, elas vão surgindo nesse sentido, assim, muito conforme as coisas vão acontecendo no aspecto de saúde, sanitário, né, e tudo mais. Agora, a pressão dos clubes de futebol para o retorno, principalmente dos regionais, se dá, evidentemente, por questões financeiras, né, por questões comerciais. Não pelo interesse da competição em si, porque a gente sabe que os campeonatos regionais, via de regra, são desinteressantes do ponto de vista desportivo, né? É a questão da cota da TV, a questão dos patrocinadores, isso é que tem pesado muito nessa pressão por parte dos clubes. Por aí, Magno, essa situação é a questão financeira que está pesando nesse momento para forçar essa barra para o retorno do gauchão, porque vamos combinar, com todo o respeito aos clubes do interior, mas não tem aquele mesma qualidade técnica, aquele apelo para se forçar tanta barra para se fazer um regional em meio à pandemia, né? É muito pela questão, e aí posso até me tornar repetitivo, por favor, me interrompam, é a televisão, é o dinheiro que vem de cota televisiva. Você cita como exemplo o Campeonato Gaúcho, o atrativo do gauchão, excetuando o Grêmio Internacional, que tem um patamar de fato de jogar competições continentais. Tu tem ali o Juventude, que está na Série B de Brasileiro, tem o Brasil, que está na Série B de Brasileiro, os outros disputam vaga em Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. E claro, também temos a gente acaba esquecendo às vezes, temos a Série C também, onde o Ipiranga e o São José estão disputando, tem um calendário maior. Agora, a renda do clube do interior, não vou citar exemplo, até para não ficar parecendo que eu estou diminuindo algum clube, mas o clube que não tem uma divisão nacional, o clube que não tem uma competição de
diferente, além do gauchão, disputa no máximo a Copa da Federação no segundo semestre, a expectativa dele é, no sorteio da Federação Gaúcha, saber qual é o dia que o Grêmio ou o Internacional vai lá na cidade dele jogar. Que é o dia que vai majorar o preço do ingresso, que é o dia que vai lotar o estádio, que vai receber ou o Grêmio ou o Inter, e o dinheiro que a detentora dos direitos, a Rede Globo, paga para os clubes do interior. Esse que é o pensamento. E me desculpe que caiu o telefone aqui cada vez que vem uma mensagem. Ainda bem que não é tu que caiu, né, cara? Tô bem sentado aqui. Tô bem sentado aqui. Mas, enfim, é isso. A expectativa do clube do interior do Rio Grande do Sul é saber a data que o Grêmio ou o Inter vai jogar lá, o dinheiro que vai receber da emissora de televisão e, quando muito, se manter na Série A pro ano seguinte e, quem sabe, tentar uma vaga na Copa do Brasil ou tentar uma vaga na Série D. Essa que é a realidade. Inclusive, teve até times que já dispensaram seus jogadores, né? Isso. Os interiores já dispensaram seus jogadores, vão recontratar. Então, aí a gente Pelotas dispensou, Novo Hamburgo dispensou, a maioria tentando acordos. O Aimoré também. O Aimoré, o São Luís de Juí fez acordos para manter o elenco, enfim, uma série de esses que não tem, no caso, uma outra competição nacional. São Luís até vai ter a Série D do Brasileiro agora, mas não sei como é que vai ficar, porque o São Caetano havia desistido, é o mesmo grupo com o Caxias, tá? Tá um enrosco danado isso aí ainda, na questão da Série D, porque acaba sendo um efeito dominó, a qualidade da competição, né, Magno? E antes vem a qualidade da competição, porque o time foi completamente desmanchado, vai ser montado às pressas um novo grupo, para em 2 semanas entrar numa competição só para ganhar meia dúzia de patacos aí, meia dúzia de reais aí para sustentar o clube. O que tu acha disso? Eu confesso antes até do Emerson, só para completar, por favor, eu não sei como é que ficou a última cota da televisão. E também há essa pressão, porque as parcelas não foram todas pagas, até onde eu sei. Confesso que não sei a realidade de todos os clubes, como é que foi feito o acordo com cada clube e o recebimento. Mas alguns ainda têm a receber da TV Globo. E só vão receber, no caso, se jogarem, né? Exatamente. E aí, eu como vocês, assim, eu penso na realidade dos clubes pequenos, né? Claro, quanto maior o clube, desde o Flamengo, né? Ele vai ter uma dívida maior, a renda é maior, a dívida também é grande. Mas para um clube proporcional, pequeno, né? Exato, para um clube pequeno pode ser uma dívida menor, mas aquilo vai significar muito para aquele clube. E aí esse clube não tem onde tirar, né? Esse clube, ele depende muito já no caso aqui do Rio Grande do Sul, ainda a primeira divisão e segunda divisão, são recursos já determinados que eles já sabem que vão contar com aquilo que vem de TV, da federação, alguma coisa no início, né? E eu acho que é exemplo do que vai acontecer com pequenos empreendimentos, né? Que vão sofrer muito com isso. E eu estou falando a nível da economia, os pequenos empreendimentos, os pequenos clubes, e se a gente for, né, avaliar também nos esportes amadores, aí, futsal, vôlei e outras coisas que eu estava vendo esses tempos, o pessoal do voleibol, né, sempre muito organizado, mas também vão sofrer muito com isso. E nos clubes pequenos, a realidade, assim, eu fico imaginando como vai ser o ano que vem, sabe? Porque a gente já via um enxugamento, uma diminuição já, né, da representatividade desses clubes em relação aos anos anteriores. A gente via muito mais. Eu acho que isso serve muito para o Rio Grande do Sul, né? Os clubes do Rio Grande do Sul começaram a sair da segunda divisão, né, do nacional e tudo, e foram se apequenando, e eu acho que essa crise vai trazer uma situação bem mais complicada para eles, né? Até essa questão de clube pequeno, Emerson e Nelson, o Avenida, agora sim vou usar o exemplo de que me veio, com essa fala do Emerson, me veio bem a lembrança. O Avenida, ano passado, estava disputando em Itaquera uma Copa do Brasil com o Corinthians, e por fez um jogo que poderia ter se classificado. Ganhou uma bela cota da CBF pela participação, acho que já era uma fase de quase oitavas ali, né? Já era oitavas. Já era uma fase bem avançada da Copa do Brasil. Sim. Antes havia eliminado o Guarani também, mas o ápice foi esse jogo contra o Corinthians. No mesmo ano, né? Exato, patrocínio pontual de camiseta, dinheiro, porque estava
em evidência em todas as emissoras de TV naquele momento, todos os sites, para enfrentar o Corinthians, né, que é um dos maiores apelos do país. E fez uma bela partida aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim, acho que foi 0-0, 1-1, agora não me recordo o jogo aqui em Santa Cruz. Mas, e o jogo lá de Itaquera, boa parte do segundo tempo o Avenida estava classificado para a fase seguinte. Enfim, um mês depois foi rebaixado, divisão no Gauchão. Exato. Jogou a divisão de acesso, vai jogar a divisão de acesso esse ano, e até bem poucos dias não se sabia se ia jogar. Não era nem pela questão da pandemia, por falta de dinheiro mesmo. Não se mantém. O presidente Jair Aike, ele pagou as contas do clube, pagou funcionários, pagou jogadores, e o ano seguinte, por mais que se haja um planejamento, se haja uma situação, é complicado. Inclusive, eu acho que pegando o gancho dos clubes do interior, Emerson, eu acompanho, não muito por cima, porque eu não moro lá, mas enfim, mas eu acompanho principalmente pelas redes sociais e comentários de torcedores o Brasil de Pelotas, que eu reputo que é a terceira força do futebol gaúcho no quesito torcida. Acho que vocês vão concordar comigo, né? Então, teria um poderio grande de arrecadação e de fazer uma gestão muito melhor até mesmo que Juventude e Caxias, que são talvez a terceira e quarta força aqui do Rio Grande do Sul. Mas há muitas críticas em relação à gestão lá do Brasil de Pelotas por parte dos seus torcedores, né? E o Brasil de Pelotas, a gente lembra, está numa Série B já há algum tempo, mas vive aí com essas questões envolvendo a gestão lá do clube. Então, na minha opinião, eu não sei se vocês concordam, os clubes do interior eles passam por esse problema de gestão, né? Principalmente essa questão de gestão. Se arrecada menos, realmente se arrecada menos, a realidade do interior é muito diferente da dupla Grenal, mas eu vejo que talvez há muito amadorismo na gestão dos clubes do interior. O que vocês pensam disso, hein, Ana? A realidade do clube do interior, a gestão, ela vai fazer um estrago, seja no pequeno ou no grande clube, né? Isso aí a gente vê clubes pequenos, né? Agora, ainda mais recente, né? A Chapecoense, né? A gente viu que antes de tudo a tragédia foi um case, assim, que poderia dizer como transformar um time pequeno, né? Num grande clube do cenário brasileiro, assim. A gente teve aqui um exemplo no Rio Grande do Sul, com Juventude, depois a gente sabe tudo que aconteceu, enfim. A gestão ela é determinante, com certeza no pequeno ou no grande clube, independente do negócio. O que eu penso, assim, que me preocupa mais, alguns dirigentes já falavam, cogitavam a ideia de acabar com o gauchão, sempre achavam que era uma coisa que com o tempo ia terminar, já enxugaram para menos clubes, outros mudar o formato, talvez entrar no Grenal, se especulou talvez uma época botar outros times. Isso já se tratava dentro aqui no cenário gaúcho aqui, de como encarar. Um problema que outros estados têm com seus estaduais também. Eu sou um defensor, eu acho o Campeonato Gaúcho sim deveria de continuar, mas talvez a gente está diante agora de umas mudanças, e as mudanças elas acontecem assim, né? Muitas vezes precisa acontecer algum fato para trazer alguma mudança, e isso que a gente está vivendo nessa época vai trazer mudanças em inúmeras relações e atividades e tudo. O futebol não vai sair ileso disso não, pessoal, entendeu? Vai acontecer sim mudanças no futebol, seja na formatação, calendário, questões de valores, e isso já está muito presente, né? Já está acontecendo, a questão dos valores de salários e tudo mais, com certeza vai impactar, né? E seria legal, eu acho assim, daria 2 programas, um para tratar dessa realidade dos clubes pequenos, que é acho que tem que ter um pensamento daí sim dos dirigentes, federações e tudo, de pensar estratégias para esses, né, segmentos. Os times grandes aqui da capital, se não tiver o gauchão, como tu falou, Nelson, eles sabem que aqui tem uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um brasileiro, uma verba ali, né, tu consegue reduzir um salário aqui, um pouco ali, dar uma mexida, e tu vai indo, cara, entendeu? Agora, quando o clube pequeno não tem de onde vir, meu irmão, então, assim, eu imagino que a federação, os próprios clubes se reunindo, não dá para ficar esperando pela federação, não, mas os próprios clubes se reunindo, e, olha, quem sabe pensar num modelo de... Vamos acabar isso aqui de alguma maneira, como é que vai dar aqui, se vai ser uma triangular, 2 jogos, enfim, né? E vamos pensar no ano que vem, galera.
E aí, Magno, tu pensa nessa questão do gauchão, da gestão dos clubes do interior, tu é um cara que conhece bem essa realidade, Magno. E até eu queria aproveitar esse teu expertise, porque tu viveu durante muito tempo narrando nas principais rádios do interior do estado, e tu viveu a realidade dos clubes, o dia a dia desses clubes, principalmente da região de Caxias e Santa Cruz, né, que são 2 polos importantes aqui no nosso estado. Traz um pouco dessa realidade para nós aí desses clubes do interior, Magno. É por aí o negócio? Eu não vou falar pelo Brasil, porque eu confesso que não acompanho. A gente vê muito por cima as informações que vêm a respeito da gestão no Brasil de Pelotas. Então eu vou me eximir de falar no Brasil. Mas do Juventude e do Caxias, do Avenida de Santa Cruz, aí já com um pouco mais de passado, mas mais recente, Caxias e Juventude. Juventude por muito tempo, ali na metade dos anos 90, um pouco antes disso, ali de 92 para 93, veio a Parmalat para o Brasil, investiu no Palmeiras, investiu no Juventude aqui em Caxias do Sul, subiu de divisão, ficou até 2002, se eu não me engano, a Parmalat no Juventude. E ainda mesmo sem o aporte, sem o suporte financeiro e gestão da Parmalat, ela se manteve na Série A do Brasileiro até 2007, todos os problemas e percalços no caminho. Após isso, e aí já veio mais para essa época recente, a Juventude esteve sem divisão de Campeonato Brasileiro, esteve em Série D, esteve em Série C, subiu e desceu da Série C, da Série B. A televisão investiu bastante, pagou bem o Juventude no primeiro momento, só que o Juventude acabou rebaixado. E por um bom período ali, é aquilo que mais cedo o Emerson lembrava, né? A proporção dos gastos. Tu ganha um determinado valor, tu gasta, às vezes extrapola naquele valor. Tu passa a ganhar bem mais, tu vai gastar aquele bem mais e extrapola aquele bem mais. Quando tu perde esse dinheiro, vem o rebote, vem a consequência. Resumindo, por um bom tempo, quem sustentou a Juventude foi o presidente Roberto Tonieto, que é empresário de postos de combustível, tem uma rede de postos de combustível grande aqui no sul do país, ele que manteve o clube. Tanto é que agora essa venda do Alex Telles, a negociação do Alex Telles lá na Europa, o dinheiro que o Juventude receberia como clube formador, lá algo em torno de 4 milhões a 5 milhões de reais, todo esse dinheiro vai para o Roberto Tonieto. Foi quem gastou, acho que e até mais do que isso, para manter o Juventude ali por 2 anos e meio. Né, Exato, e aí vem outro ponto. Então, por um bom momento, Juventude foi mantido pelo presidente, pela empresa do presidente. O Caxias, volta e meia, enfrenta problemas, às vezes até exagerados, os depoimentos dos seus mandatários. O Caxias vai fechar, o Caxias não tem dinheiro, e faz aquele apelo, faz toda uma situação. Recentemente até não digo, mas questão ali de 1 ano, 2 anos atrás, agora não me recordo exatamente, o Brasil jogou em Caxias uma partida de Série B do Brasileiro, 1 ou 2 partidas, no momento em que o Beto Freitas estava interditado. Aquele dinheiro, acho que foram algo em torno ali de 100 mil reais de aluguel do Centenário ali por 2, 3 jogos, se eu não me engano, ajudou para pagar a folha do clube, folha de funcionários do clube, porque o Caxias não tinha dinheiro. Agora, voltando a Santa Cruz, o Avenida, Emerson, se o presidente Gerai que desistir de comandar, fecha. Não há um outro nome, não há um outro empresário que mantenha o Avenida como o Gerai. Santa Cruz, até algum tempo atrás, havia um grupo de pessoas com poderio financeiro que o mantinha, mas que também, com os descensos do Santa Cruz, desapareceram. Santa Cruz é mantido hoje, o presidente é um amigo jornalista, inclusive, o Thiago Reck, que é um jovem, é ele que mantém o Santa Cruz. Algumas pessoas que ainda transitam, que ainda orbitam ali pelo clube. O interior é geralmente do presidente o clube. E de algumas pessoas. É um desafio muito grande, né? Deixa eu só comentar. Nelson, me permite só para não. Já que a gente está nesse papo do time do clube do interior, né? Pô, eu tô aqui, né, ostentando aqui as cores da Ubra, e eu não tem como não mencionar, porque tem uma passagem, né, do futebol da Ubra, foi muito interessante dentro desse cenário de se guindar, né, ao grupo seleto do futebol gaúcho.
E foi o que aconteceu lá, a gente perguntava agora essa questão da administração, né? Um clube onde que não tinha torcida, não tinha história no futebol, né? É um clube ligado a uma instituição de ensino, numa região da Grande Porto Alegre, onde que predominantemente são torcedores da dupla Grenal, mas tinha aqui, né? Aqui. E aí sim, eu tinha um empresário, né? Hoje da Aspecir, né? Que hoje está no São José, o senhor Milton, né? Milton Machado. E tinha por trás lá também a universidade, né? Disposta a investir naquilo. Tinha uma infraestrutura também, isso era importante, uma infraestrutura. E reuniu ali um treinador, fez um grupo e chegou a vice-campeão gaúcho. O treinador era o Rogério Zimmermann? Não, era o Desessardi, Armando Desessardi. O Armando Desessardi, né? O Armando Desessardi, que inclusive estava naquele acidente, né, mais tarde lá com o Brasil também, né? Uhum. E o Armando Desessardi tinha Mabília naquele grupo, tinha Barão naquele grupo, tinha Alex Martins, tinha o goleiro Rafael, tinha o Diguinho, tinha Bara, tinha assim, eles fizeram um grupo, eliminou o Grêmio numa semifinal, foi a final com o Internacional, perdeu, mas assim, e aí depois, mas isso eles foram disputaram pela primeira vez a Série C, foram para a Série B, disputaram a primeira vez a Série B, foram para a Série A, disputaram pela primeira vez a Série A e foram vice-campeão gaúcho. Mas se manteve? Também não se manteve, por N situações, né? Também administrativas, e aí a gente volta à questão administrativa também, mas assim, mas foi um case, assim, eu acho muito interessante ser avaliado como o futebol hoje ele é refém da estrutura, né? Antigamente se fazia um pouco do futebol em cima da comunidade local que ajudava, né, e empurrava. O Brasil sobrevive muito disso, né, a força daquela comunidade ali que faz, né, toda... mas me parece que isso hoje, para fazer futebol, ainda mais para competir, então, né, num cenário já regional contra o Rio Grande do Sul, dupla Grenal, é difícil. Imagina quando a gente pensa em uma Série B, uma Série C, uma Série B, vamos dizer assim, né? Para os times nossos do interior do Rio Grande do Sul, já é complicado. Essa é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar, mas me parece que ela vai ficar um pouco mais dura, né? Não quero ser aqui o cara do apocalipse, né? Mas ela vai ficar cada vez mais dura, assim, para os times do interior. Não é ser o cara do apocalipse, mas é observar com realismo. Não tem como, é isso mesmo. Eu me recordo nos anos 90, final dos anos 80, anos 90, o time lá do meu pai, a minha família é de Santana do Livramento, e o meu pai sempre torceu para o Grêmio Santanense, vermelho e branco lá da fronteira, né? E o Grêmio Santanense participou do Campeonato Gaúcho aí da primeira divisão durante bons anos, aí, acho que final dos anos 80, início dos 90, porque ele tinha um presidente que aportava recursos lá, que era o Luiz Paulo Dutra. Inclusive é Dutra que nem eu, não é nosso parente, não é da nossa família diretamente, mas era um estancieiro, um fazendeiro muito reconhecido lá na região da fronteira, e ele botava seus recursos dos atletas, né, no clube, lá na região do Livramento, e uma vez perguntaram para ele como é que ele fazia para gerir o clube, porque afinal de contas um time do interior já tem suas dificuldades, e um time da fronteira oeste, que é uma região que tem esses problemas todos econômicos que a gente reconhece na metade sul do Rio Grande do Sul, é mais difícil ainda. E ele dizia, olha, toda vez que eu preciso contratar um jogador, que eu preciso comprar uniforme, que eu preciso fazer algum investimento, eu vou lá e vendo meia dúzia de vaquinha para poder pagar. É isso aí. Era o que ele falava, ele dizia, olha, eu vendo meia dúzia de vaquinhas para comprar jogador, para pagar salário. Não, e essa justamente. É a futebol, né? Justamente, o Dutra lá no Grêmio Santanense, o Jair Aik no Avenida, o falecido Alceu Bordion no 15 aqui em Campo Bom. Esses aí que carregavam os clubes, né? Até puxar mais um pouco, pensar mais o Roque Hermes lá em São Gabriel por um tempo também, quando o São Gabriel teve em evidência. São Gabriel chegou a fazer uma partida de mata-mata contra o Palmeiras, vocês se recordam, né? Sim. E de igual para igual, acho que não me lembro que chegou a eliminar o Palmeiras. Ganhou
eu fiz esse tubo aí, gols de Ale Menezes, inclusive. Ale Menezes. O São Gabriel venceu por 2-1 em São Gabriel, mas depois levou 4 lá no Parque Antártico. Magno, tua audiência lá em Santa Cruz tá te mandando um abraço. O Cleiton Santos lá tá te mandando um abraço de lá. Um abraço ao Cleiton. Cleiton, jornalista lá da Editora Gazeta, um abraço ao Cleiton. E aqui nos comentários tem um da Gazeta também aí, Magno, não sei se é teu amigo, o Gilvan Santos, da Rádio São Luís. Gilvan Santos, da Rádio São Luís. Tá mandando um abraço ao Gilvan, grande Gilvan. Tá mandando um abraço pra gente aqui. Mas, gente, vamos trazer para a dupla Grenal o que essa pandemia ela tá causando de prejuízo para Inter e para Grêmio. A gente tá vendo não só a questão do salário, mas tem a questão esportiva mesmo, porque a gente se recorda que a última partida do Inter ainda foi pelo Gauchão, mas a gente lembra do Grenal, aquele famoso Grenal da Comebol, Grenal da Libertadores, que acabou com aquelas cenas de pancadaria, enfim. Um Grenal raiz para muitos, né? Mas enfim, não quero entrar nessa seara. Diziam que o Grenal de Libertadores ia acabar com o mundo, parou tudo, né? Parou tudo. Enfim, se vocês quiserem discutir essa questão de Grenal, a gente pode discutir também. Mas enfim, o que eu quero traçar com vocês e ouvir a opinião de vocês é porque a gente vinha aí numa crescente do Internacional com o Kudê, né? O Internacional mostrando já um padrão de jogo mais ofensivo. O Internacional passou por problemas aí com o Odair. Eu particularmente nunca gostei do estilo do Odair, esse estilo reativo dele, amedrontado de esperar um contra-ataque ou uma bola escapada para fazer um gol. O Internacional é muito maior que isso. O Internacional sempre teve times ofensivos, times que jogavam bonito para frente, e essa não era a realidade do Inter nos últimos anos. Então o Kudê está tentando retomar essa identidade do Inter. O Grêmio, por sua vez, vinha aí de anos muito bons com o Renato no comando, mas também dava sinais de uma curva de baixa. Eu queria que vocês analisassem para nós e para quem está nos assistindo como é que o que essa pandemia afetou do ponto de vista esportivo. Como é que Inter e Grêmio a gente pode esperar a partir do momento que a bola começar a rodar? Hein, Magno? Eu imagino que imaginava por esse prisma que você colocou aí, essa ascensão do Inter, essa mudança de futebol do Inter com a vinda do Eduardo Kudê, colocando o Inter mais à frente, mais ofensivo, né, mais objetivo do que era com o Odair. O Odair fez um baita trabalho lá naquele retorno de Série B, no primeiro ano de Série A após Série B, foi terceiro colocado no Brasileiro, maravilha, parabéns, levou o Inter de volta à Libertadores. Só que era um estilo de jogo muito batido, muito fácil de se analisar e de se combater, e o Inter acabou pecando por aqueles momentos já estava manjada a forma do Inter jogar, já sabia como é que jogaria no Beira-Rio, como é que jogaria fora, e aí facilitava aí muito para o adversário. Eu imagino que com a retomada, com o reinício dos trabalhos no Internacional, vai demorar um pouquinho para pegar aquele encaixe de novo, mas à medida que os campeonatos forem avançando, se começar ali por setembro o Brasileiro, para ir até fevereiro, março do ano que vem, eu imagino que ali na virada do ano o Inter já vai ter retomado aquele processo, aquele futebol, aquela forma de jogar. Pelo lado do Grêmio, o Renato tem que modificar. Essa última atitude dele aí, eu não sei como é que ficou em relação ao grupo, tudo aquilo que ele apregoava na última rodada, até que ele participou aqui em Porto Alegre, pedindo a paralisação do campeonato, toda aquela entrada em campo, aquela cena toda dos jogadores com as máscaras, o próprio Renato com máscara, para repetidamente aparecer batendo uma bolinha na praia lá no Rio de Janeiro, contradizendo tudo aquilo que ele vinha pregando. Então, confesso, tem que esperar o retorno dele a Porto Alegre. Sabe-se que ele é considerado grupo de risco pelas questões cardíacas que há pouco tempo enfrentou. Isso tem que ser respeitado. E ele também tem que entender isso, né? Principalmente ele tem que entender isso. Exatamente. O Grêmio vinha mal do ano passado. Já vinha umas situações de futebol mais fraco, um futebol inferior ao que tinha apresentado em 18 e principalmente 17. E 16 também. Já vamos fechar já 5 temporadas do Renato aqui em Porto Alegre. Para mim, eu imagino que existe. É um desgaste natural tanto tempo à frente do mesmo elenco, praticamente, com poucas mudanças ali nas peças centrais. Exato. Então o Renato é um ano chave pro Renato tendo bom desempenho, ou se de fato essa fadiga vai apresentar-se verdadeiramente o último momento dele aqui no Grêmio.
Emerson, como é que a dupla vai se apresentar quando a bola começar a rolar? Então, eu vou até começar pelo Grêmio aí, pegando o gancho do Magno, que 5 temporadas, né? 5 temporadas. E, claro, a gente tem, se tu for ver no futebol, na história do futebol, tem treinadores que ficaram muito mais tempo com isso e ganhando também, mas aqui no Brasil isso é uma coisa quase que inédita, né? Ou muito rara, melhor dizendo. E o Renato, ele conseguiu botar no Grêmio uma estrutura, e o Grêmio ele começou a produzir alguns jogadores em determinadas posições, e elas deu suporte para essa estrutura, para essa forma de jogar. E aí, talvez a gente comece a entender tanto a duração desse momento do Grêmio, né? Teve algumas situações onde o time não correspondeu, mas se a gente for analisar essas 5 temporadas do Renato, a gente vai reconhecer que foram exitosas, em cima de uma estrutura, de uma forma... Acho que travou. Deu uma travada ali, no nosso Emerson, hein? Vamos ver se o Emerson vai voltar aí para falar do Inter, mas eu aproveito aqui, Magno, enquanto o Emerson está retomando. O Emerson, acho que voltou o Emerson. Emerson, teus últimos 30 segundos aí. Não corte aí, Emerson. Boa. Não, eu tava lembrando dessa estrutura que o Grêmio conseguiu construir ao longo do tempo, dessa temporada do Renato, e até mesmo um pouco antes dele chegar, de formar alguns jogadores que dão sustentabilidade para essa estrutura e essa forma de jogar do Grêmio. Concordo que isso vai chegando um momento onde isso vai se tornando desgastante, seja pelo relacionamento dele dentro do grupo, com o clube, com a torcida. O Renato tem uma particularidade do seu jeito de ser também, que isso, ele gosta dessa coisa do Rio de Janeiro, que é uma coisa que também preocupa ele no sentido de, tá sempre no Rio de Janeiro, enfim. Então, quem sabe, né? Se o Grêmio conseguir contornar tudo isso, né? Vamos dizer assim, material humano o Grêmio tem, sim, para montar um time muito competitivo, né? Mas a gente sabe que um time de futebol, ele é mais do que só porque um grupo qualificado tem que ter que as peças encaixarem, o grupo, né, todo um momento. Em relação ao Internacional, todos nós aqui não acho que a gente vai concordar que vinha numa ascendente, né? O Internacional encontrou com o Kudê uma maneira de se jogar, né? Vamos dizer assim, ele chegou aqui meio titubeante e tal, mas depois começou, eu vou jogar assim, e os jogadores entenderam aquela forma de jogar dele, encontrou as peças certas para determinados setores do time, e quando não, ele não ficou insistindo em algumas peças, começou a trocar, o velho problema das laterais, ele também começou a encontrar e encontrou alguns jogadores, né? Aquele meio campo, sem o D'Alessandro, com o D'Alessandro entrando. Então, assim, ele estava encontrando uma forma de jogar, os jogadores entenderam e o time vinha numa crescente, né? A gente, aquilo que a gente chama no futebol, estava dando liga, né? E isso, para mim, no futebol é fundamental, dos jogadores entenderem cada um seu papel, né, formação de um grupo, o técnico ter também o grupo, né, aquele velho chavão, né, ter um grupo na mão, mas nada mais do que tu ter um ambiente de trabalho e saber que quem que, né, as coisas vão funcionar ali, isso é fundamental. E então o Internacional, para mim, ele estava com todos esses aspectos, né, dando certo, encontrou um técnico, o grupo, a forma de jogar, algumas peças, claro que sempre tinha alguns reforços que precisavam vir, e estava numa ascendente, via o Internacional numa ascendente. Então, até isso tudo acontecer. Eu acredito que o Internacional vai retomar numa forma de ascendência ainda, entendeu? Porque eu gostei muito da forma como o Kudê se comportou durante esse período, ele estava lá presente e tal, envolvido, o Inter não estava podendo treinar como é proibido, né? Mas ele estava até acompanhando até a parte física, enfim, e tal. Então eu acho que isso vai dar ao Internacional voltar um pouco na frente nesse sentido, né? Até aqui o nosso amigo Celso Busato faz um comentário aqui. Boa noite. Vocês acham que o Inter é favorito, pois tem um treinador mais focado, o time mais bem preparado, pois o Renato está no Rio jogando futevôlei na escuta de São Paulo. Um abraço para o Celso Busato. Eu queria entrar nesse assunto com vocês.
a questão da postura, até o Magno já falou um pouco sobre isso no sua última manifestação, mas a questão da postura dos treinadores da dupla Grenal em meio a essa pandemia. O Kudê, como o Emerson acabou de mencionar, está ativo mesmo nas preparações físicas ali, não no treinamento tático, mas está acompanhando de perto todo o processo, enquanto o Renato, desde que começou esse período de quarentena, vamos fazer um desagravo, ele é grupo de risco, ele está lá no Rio de Janeiro. Porém, mesmo ele sendo grupo de risco, ele tendo alertado essa questão para a diretoria do Grêmio, a diretoria do Grêmio ter sido sensível a isso, já apareceu 3 vezes na mídia, nas redes sociais, jogando futevôlei ou curtindo uma rainha lá no Rio de Janeiro. É uma postura, eu vou ser até bem forte, é uma postura irresponsável do Renato, essa que ele está assumindo lá no Rio de Janeiro, hein, Magno? Olha, quanto à presença, o amigo lá de São Paulo, Celso, ele imagina o Inter mais forte nesse sentido, pode ser considerado favorito. Eu não vejo nem tanto por esse prisma de ter a presença do Kudê por aqui, de estar melhor encaixado. Por enquanto eu não vejo dessa forma, porque os treinamentos são especificamente físicos neste momento, nessa forma que a gente está acompanhando agora. Então, sinceramente, neste momento, eu não vejo a diferença da presença ou não do técnico, seja o Kudê aqui no Inter, ou seja o Renato ali no Grêmio. Então, eu vejo por essa situação. O Renato, a exposição do Renato é que faz deixar tudo complicado. A gente sabe que ele é grupo de risco, a gente respeita que ele é grupo de risco, tem de se resguardar. Quer ir na praia... Magno, desculpa, Magno, ele passou por uma cirurgia cardíaca, se eu não me engano, agora no início do ano, né? Nesse ano ele passou por uma cirurgia cardíaca. Exato, então ele tem de se preservar nisso aí. Vai fazer diferença a presença do Renato aqui em Porto Alegre, do Kudê aqui em Porto Alegre, quando sim iniciarem os treinamentos específicos, táticos, de bola rolando. Aí sim, a orientação do técnico faz todo o sentido. Para mim não é o problema o Renato não estar no Grêmio nesse momento. É ele se expor dessa maneira, sabendo que é grupo de risco, com todas as recomendações que são feitas diariamente por todos os meios de comunicação, pela ciência num todo, do Renato jogando futebol aí na praia, sabe? Querendo ou não, ele é uma pessoa exposta, ele é uma pessoa pública, ele tem que dar o exemplo. Se a gente recomenda uma coisa, se ele mesmo recomenda uma coisa, ele tem que fazer aquela coisa. Eu não posso agora aqui ficar pregoando quarentena, pregoando resguardo, pregoando uma situação de isolamento. Se eu encerro aqui com vocês a conversa daqui a pouco, eu vou dar uma volta, vou a uma churrascaria, vou fazer festa com amigos. Evidente que eu quero fazer isso, mas tem que saber o momento de se fazer isso. Emerson, que mensagem o Renato passa para o torcedor do Grêmio, para a diretoria do Grêmio e principalmente para os seus comandados com atitudes como essa de ir para a praia em meio a uma pandemia, ele sendo do grupo de risco? Não, acho que não há dúvida que não é uma mensagem positiva, né? Com certeza não é uma mensagem positiva. E sabe que posso parecer meio radical, mas em relação a essa questão de estar presente, eu acho que sim, sabe? Eu acho que faz diferença. Mesmo que o técnico não vá poder fazer algum trabalho tático, eu acho que é importante, sabe? O futebol tem suas particularidades e uma delas é a questão do convívio, muito se fala, e técnico diz que não dá treino, ele tem que palestrar, e a gente sabe que tem campeonatos que o treino é no hotel, porque os caras não conseguem treinar entre um jogo e outro, entende? Verdade. Tudo bem, não se pode botar dentro de uma sala para dar palestra. Aeroporto e hotel, né? Exato, né? Eu acompanhei algumas vezes alguns clubes de futebol, viajando assim, e às vezes tu vê como isso era importante, sabe, nisso. Eu valorizo muito esse aspecto. Aí vamos dizer, mas o Renato é grupo de risco. Cara, se ele vai pra praia, não sei, né? Por que não poderia, de repente, ali estar aqui em Porto Alegre 1 ou 2 vezes por semana, ir lá, falar com o grupo, ver a mobilização? Cara, ele vai chegar aqui 3, 4 meses depois que não vê nenhum cara. Não sei, né? Nesse aspecto eu sou meio radical, eu acho que sim,
de repente ele é um funcionário do clube, ele poderia estar aqui, né? Tu imagina, o pessoal está em home office agora, o cara não vai na reunião, mas tu vê que o cara está lá no shopping, passeando, né, e tal. Pô, mas vem cá, enfim. Então eu sou muito crítico em relação... O Renato, ele é um cara polêmico, não é de hoje, né? Os caras vão buscar na história do Renato, do Leandro lá junto, né? Então ele é cheio de polêmicas na sua... Renato, ô Nelson, eu sei que daqui a pouco a gente vai se encaminhar para o final aí, e um ponto só que eu queria só mencionar dentro dessa história é em relação, assim, a questão das demissões nos clubes e como eu ia tocar nesse assunto. Eu ia falar das demissões do Inter, principalmente, está aqui na minha pauta que eu gostaria de explorar com vocês também. Então, entrando nisso, o Inter, só lembrando quem está assistindo, Emerson, só fazendo um parênteses, o Internacional demitiu, se eu não me engano, em torno de 40 funcionários administrativos. Isso ocorreu em meio à pandemia e a alegação foi a questão financeira envolvendo o clube, né? Então, mas são técnicos, são assessores administrativos, são gente que trabalhava na administração do clube, que ganhava aí na sua média R$2.000, R$3.000, R$4.000 que seja, que é um valor muito inferior a de um atleta do grupo profissional. Tem aí atleta da base aí que ganha seus R$50 mil começando. Então eu queria que a opinião de vocês em relação a isso. A atitude do Internacional foi a mais correta em meio à pandemia, hein, Emerson? Começa contigo. A do Internacional é de vários clubes, né? O Flamengo demitiu 60 funcionários, mais ou menos, né? E teve outros clubes também demitiram. E eu li um artigo do Andrei Campos sobre esse aspecto, né? Por que foi demitido funcionários e não foi demitido, e não foi os jogadores, né? Rompido os contratos com os jogadores, né? E aí ele explica através do aspecto jurídico e também das leis trabalhistas, por que é tão difícil você demitir ou baixar um salário de um jogador. A lei protege muito os tipos de contrato esportistas, eles protegem muito e o clube acaba tendo que gastar um valor muito grande para poder mexer nesse contrato. O que resta é tentar buscar uma redução de salário, como o Internacional fez, como o Grêmio também fez, né, e outros clubes aí tentaram fazer. Agora, assim, o que então a gente poderia dizer? Questionar, no caso. Eu acho que poderia se questionar a falta de iniciativa ou alguma alternativa para não demitir esses funcionários, né? Porque, assim, claro, eu não posso demitir o jogador e também não posso reduzir o salário, então vou demitir. Não, é uma decisão muito fácil, né? Muito prática, né? E acaba penalizando sempre o mais fraco. Então, eu vejo assim, que faltou um pouco do Internacional, também do Grêmio, através desses outros clubes. O Flamengo nem se fala, porque o Flamengo, nesse aspecto social, é complicado, né? Mas, quem sabe, ao menos um movimento para você buscar alguma alternativa para essas pessoas que realmente ganhavam um salário pequeno e aí não tinham condições, hoje talvez não tinha uma outra fonte de renda. Então, para mim, sendo objetivo, faltou um pouco de criatividade ou até mesmo de vontade para poder segurar essas pessoas, esses funcionários aí. E aí, Magno, sobre as demissões dos clubes, principalmente no Inter? Justamente o Nelson e Emerson e quem nos assiste, cara, 400, 500 mil reais ao mês que geravam de folha essas 40 pessoas demitidas. Isso aí é metade do salário de um grande nome. Isso aí é parte do salário, ou um pouco mais que o salário dos jogadores considerados médios do elenco do Internacional. Você bem coloca que um garoto que vem da base e recém faz o contrato do profissional já está ganhando na faixa de 50 mil. É muito mais fácil pegar o porteiro, pegar o faxineiro, pegar, o cozinheiro, uma outra área do administrativo do clube e demitir, do que chegar no medalhão que joga futebol, por mais que a gente saiba que um clube de futebol, as suas principais figuras são aqueles que estão ali dentro de campo, que movem de fato o clube de futebol e sua grande parte de rentabilidade, mas essas pessoas do entorno
são muito importantes. Elas que fazem todo o circo do futebol ficar bonitinho ali no gramado do Beira-Rio, ou no gramado da Arena, no gramado do Maracanã, ou de qualquer outro estádio desses grandes clubes. Com a retomada do Campeonato Gaúcho, não creio que vá ser necessário um grande número de pessoas trabalhando nessa área, nas outras áreas que tiveram os cortes. Mas daqui a pouco inicia o Brasileiro, daqui a pouco reinicia a Libertadores da América, daqui a pouco, enfim, o futebol vai voltar, diferente, mas vai voltar a acontecer. Vão ter que contratar gente para todas as outras funções, porque vai ser necessária a presença de novas pessoas ou de funcionários nessas áreas. E vão voltar a gastar. Por que não se chamou esse pessoal, como a maioria das empresas ainda tiveram um pouco de entre aspas, compaixão com seus funcionários, vamos acertar aqui uma redução por esse período, não vai perder teu emprego, vamos reduzir agora que não tem futebol, não tem outra forma de manter o salário naquele bruto. Enfim, reduz o salário, mas não demite, pessoal. Esse é o posicionamento que muitas empresas fizeram com seus colaboradores, né? Eu sou um exemplo. Eu estou recebendo 25% a menos. Eu tive colegas que foram demitidos. Eu tenho que agradecer que tive uns 25 reduzidos. Exatamente. Mas no clube de futebol a situação me parece que é mais delicada do ponto de vista dos colaboradores que são demitidos, porque, como eu disse, eles ganham pouco, eles ganham 2, 3, 4 mil reais, 1.500. Exato. E enquanto que um jogador de futebol ganha 100 vezes mais, 500 vezes mais até. Mas narrador também não ganha muito, mais do que isso, viu? Tá certo. Mas não sou o Pedro nem o Zé Aldo, desses ganham mais. Tá certo. Mas o que eu digo é o seguinte, Emerson e Magno, é que me parece que no clube de futebol deveria se haver ainda mais sensibilidade com uma situação que é uma situação de calamidade social, acima de tudo. Porque essas 40 pessoas que foram demitidas do Esporte Clube Internacional, que ganhavam salários relativamente baixos, nós vamos chegar à conclusão, são 40 famílias que foram afetadas. Né? 40 famílias. Né? Que ganhavam salários infinitamente inferiores a de um jogador. Ou seja, se a gente está chegando à conclusão que um jogador de base ganha 50 mil reais quando ascende ao grupo principal, 50 mil reais tu paga aí mais de 10 funcionários administrativos. Né? Então, eu acho que faltou sensibilidade e faltou exatamente a gestão de pessoas. Tanto se fala em gestão de pessoas, quando se vai discutir aquela questão dos recursos humanos, né, da gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, tem que pensar nas pessoas, né, nos colaboradores. Eu acho que faltou essa sensibilidade por parte da diretoria do Internacional e eu acho que merece críticas contundentes, na minha opinião, porque a primeira situação que deveria ser feita pela direção do Internacional era tentar um acordo com os atletas, que acabou ocorrendo logo ali à frente. Parece que os atletas do Internacional aceitaram uma redução de 25%, essa é a informação que corre, né? Sim. Então, se os atletas aceitaram a redução de 25%, espera antes de demitir esses 40 funcionários administrativos para ver o que pode ser feito mais à frente. Porque eu te juro, eu não sou o administrativo do Inter, não sou o vice-presidente financeiro do Inter, mas eu acredito que com essa redução de 25% dos atletas, seria possível, pelo menos, manter alguns desses 40 que foram demitidos do quadro administrativo. O que tu acha disso, Anderson? Não, com certeza, Nelson. Com certeza, sim, cara. Eu concordo contigo aí. Faltou, ao menos, buscar alguma iniciativa, né? E é aquilo que eu comentei ali. A lei trabalhista, ela protege muito o jogador nessa questão contratual, né? E os clubes ficam amarrados e tal. Tanto que existe uma lei tramitando no Senado para criar algumas situações aí alternativas para os clubes negociar, Profut e tudo mais. Então, eles buscam a solução mais prática, que é acabar, de repente, eliminando esses funcionários, que muitos, até ouvi algum argumento dizendo que mas isso ali estava ocioso para o clube e tal. Pô, mas estava ocioso para o clube porque estava lá, né? Então não era para estar lá. O que tem de jogador ocioso também, hein?
Mas eu concordo com vocês. Quando a gente olhar, se é para olhar de forma pragmática, né? Então, por que não reduzir de alguns jogadores que a gente sabe aí que também estão ansiosos, né, Magno? Reduz primeiro do jogador para depois reduzir do quadro administrativo, né? Primeiro faz a redução em quem tem os maiores salários, para depois ver o que pode manter do quem tem menos salários, né? Até para se fazer aqui uma situação de justiça, a culpa do jogador bom ganhar muito, do jogador ruim ganhar muito, não é dele. A culpa é de quem o contrata. Uma coisa é a negociação salarial, um bom empresário. A culpa não é do jogador. Se eu quiser pedir 1 milhão e me derem, parabéns para mim. Agora, se vão dar, é outro papo. A culpa a culpa não é do jogador ruim. A culpa é de quem o contrata que ganha bem. Entendeu? Quem o contrata. E a culpa também é se o jogador tem um bom empresário, né? Sim, exato. A boa negociação faz com um bom empresário. Vocês recordam do goleiro Doni, que foi jogar aí na Europa ganhando muito dinheiro. O Doni jogou Juventude, né, Magno? O Doni jogou no Juventude, jogou no Corinthians. O Doni sim, anos na Roma e com até bons momentos lá na Itália, mas é um dos clássicos casos de jogador com bom empresário. Convenhamos. Bom empresário, vocês vão se recordar aí, ó, anos 90, acho que o Emer também se recorda. O goleiro Silvio Pay-Per-View do Grêmio. Lembra do goleiro Silvio Pay-Per-View? Era o terceiro goleiro do Grêmio, mas estava sempre renovando e sempre com bom salário. Um ótimo Silvio Pay-Per-View. Todo mundo brincava com ele que ele só assistia os jogos do Grêmio pelo Pay-Per-View, porque nunca jogava, nunca era relacionado. Gente, a gente já está encaminhando para o final, infelizmente, bate-papo. Era o terceiro, né? Era o Darley, o Pitó e o Silvio, né? E acho que depois chegou a pegar o pergunta com o Martini também, né? E se eu não me engano, o Silvio Pay-Per-View nunca jogou, mas se eu não me engano, ele chegou a ser escalado, ele jogou meia dúzia de partidos pelo Grêmio. Tinha um Murilo ainda. E se eu me recordo, o Silvio Pay-Per-View, por uma dessas circunstâncias da bola, ele acabou jogando até uma final de gauchão. Chegou a jogar uma final de gauchão, porque o Darley machucou e não sei o que aconteceu com o segundo goleiro, e o Silvio Pay-Per-View acabou jogando. Silvio Pay-Per-View. Às vezes ele jogava. Silvio Pay-Per-View. Gente, a gente já está caminhando para o final, e muito legal o bate-papo com vocês, foi um prazer, assim. Mas tem alguns assuntos que eu gostaria de repercutir com vocês nesse final de bate-papo, assim. E até não diz respeito tanto à pandemia, mas foi notícia nos últimos dias, né? A questão envolvendo aí, falando do internacional, o seu ex-presidente, o Vitório Pífero, né? Que a gente teve essa situação toda, o Ministério Público teve investigação. Aliás, vai aqui um abraço foi nosso colega na Unicinos, né, Emerson Cristiano Silva, repórter lá da Guaíba, colega do Magno, que fez um trabalho investigativo junto com o Fabrício Falkovski de muita qualidade, ter acompanhado essa situação envolvendo a gestão Pífero e as suas implicações, né? Mas eu queria repercutir com vocês essa situação envolvendo o Pífero, que parece que ele, a Fatato, Pellegrini, estão enrolados, cada vez mais enrolados aí na justiça, e se chegou a um número, pelo menos, as investigações chegaram aí à conclusão que foram cerca, se eu não me engano, de 12 milhões de reais que foram desviados nas operações envolvendo o ex-presidente do Internacional. Eu queria a opinião de vocês sobre isso e se há possibilidade, na visão de vocês, do Inter reaver uma parte desses recursos, já que o Inter está precisando de dinheiro. Hein, Emerson? É curioso, né, que com você trazendo mais esse assunto, a gente volta e meia cai na mesma situação da questão da gestão, da administração de um clube, né? Como é importante, né? O sucesso ou o fracasso começa ou talvez termina por aí, né? Pela administração. O Internacional talvez se livrou de passar por um momento muito pior ainda na sua história por tudo isso que aconteceu na gestão Vitório Pífero, né? O Inter sobreviveu à gestão Vitório Pífero, vamos dizer assim, né? Talvez a velocidade com que o Inter está retomando a sua grandeza até que impressiona muito mais, né? Porque o estrago foi grande, né? A gente viu uma situação que vergonhou o Internacional na mídia nacional, depois do Internacional ter vivido um período, né, tão expressivo da sua história, acabou
passando por essa situação aí na gestão Vitório Pífero, onde que virou um exemplo de má gestão no futebol. E eu acho que o que fica, Nelson, porque a gente, esse imbróglio trabalhista e jurídico aí, a gente nunca sabe qual vai ser o desfecho. O que parece, e mais importante, é que ele foi banido do Internacional, né? Como se chama? Do Conselho. Do quadro social, né? O quadro social. Exato, Então, tentou voltar, eu acho né? Ele tentou voltar, né? Entrou com uma medida lá para voltar ao quadro social do Inter, mas o Inter rejeitou. Eu acho que foi também isso é uma penalidade emblemática, né? Eu acho que não para um cara que se envolveu dentro da história do Internacional, tá lá dentro, não poderia ser uma penalidade maior do que banir ele do quadro social. E eu acho que isso foi feito. E as questões jurídicas, isso não tem como a gente dizer, até tem que ter um conhecimento jurídico para entender se pode ser ressarcido ou não. Mas o fato que ficou é que a gestão ela pode levar o clube ao ápice, mas também ela pode levar lá à decadência. A gente viu isso no Cruzeiro, por tudo que se mostrou também dentro do Cruzeiro, está sendo revelado, questão de jogadores, salários, desvios, enfim. Os clubes são vítimas, assim como órgãos públicos, né, que movimentam milhões, os clubes também movimentam milhões e acabam sendo vítimas dessas pessoas mal intencionadas. Então, eu repito, o Internacional sobreviveu à gestão do Vitório Pífero e queira que não volte, né, a cair na tentação de nenhum outro dirigente futuramente que continue. A gente está vendo, né, um exemplo muito positivo do Romildo, né, onde quando um clube, né, cai na mão de um cara que tem uma preocupação com a gestão, e ele foi um gestor também em outras atividades, né, da vida dele, e trouxe isso para dentro do Grêmio e a gente viu o resultado. Então, pessoal, gestão e uma boa administração, ela é muito importante, decisiva, seja num clube de futebol ou na tua vida, na tua empresa, enfim. E aí, Magner, a gestão? Foi o Vitório campeão do mundo, como vice de futebol, se transformou no Vitório... O campeão voltou. O campeão voltou. Olha, se transformou no Vitório que a lembrança tão intensa quanto a de ter sido campeão do mundo, ter sido campeão da Libertadores, de ter, de acordo com o que o Ministério Público investigou e apresenta como provas, participado deste momento não só ruim dentro de campo, que foi aquele rebaixamento em 16, mas de roubalheira no Internacional. Não tem outro termo a não ser esse, de acordo, repito, com aquilo que o Ministério Público apresenta como provas. E o Cristiano Silva, vocês bem mencionaram, o Cristiano Silva, que trouxe isso junto do Fabrício Falkowski, lá desde a primeira vez que essa denúncia veio à tona. Então, é uma página terrível do Internacional, especialmente de um dirigente vitorioso, que foi o Vitório vitorioso, o campeão voltou, mas também entra nesta seara da corrupção, tal como a política partidária, os interesses, quando se há dinheiro, quando se há orçamento, alguns se aproveitam disso para fazer o seu caixa, ao invés de simplesmente administrar aquilo que deveria ficar com o clube e com os funcionários, de fato, do clube. Aconteceu com o Cruzeiro. Eu tenho certeza que outros clubes logo vão ser investigados, o Ministério Público está aí, as promotorias estão por aí, as promotorias de justiça. Não é só Inter, não é só o Cruzeiro. Tem clube pequeno, tem clube médio, tem clube grande. Por favor, não estou aqui acusando o clube A ou o clube B, mas tem. A corrupção, ela está em todo lugar que o dinheiro circula. Quanto mais dinheiro, mais gente propícia a participar desse tipo de esquemas. Infelizmente, a corrupção parece que ela e aí, claro, eu estou generalizando, ela é inerente ao brasileiro, né? A gente vê corrupção em todas as esferas, tanto na política, quanto no esporte, quanto nas relações de trabalho. Infelizmente, essa é uma realidade do Brasil, né? É que tem muita coisa que a gente sabe, mas não pode falar porque não tem como provar. Falta uma investigação oficial, falta um MP, falta... Enfim, isso que aconteceu com o Inter e com o Cruzeiro, nas gestões do Pífero e agora me fugiu o nome do presidente do Cruzeiro, mas falta isso. A gente sabe, a gente já ouviu, a gente
Já teve relatos, mas quem é que prova. se dispõe a falar, quem é que se dispõe a apresentar? Esse que é o problema. Aí fica essa bola de neve no futebol, né? E a situação do Cruzeiro ainda é mais dramática, né? Porque ele já vai arrancar o Brasileirão da Série B com menos 6 pontos, né? E está tendo a todo momento sendo notificado pela FIFA para quitar débitos, né, que podem ainda me prejudicar ainda mais na esfera esportiva. Pode perder mais pontos, pode ser rebaixado para outra série. Então a situação do Cruzeiro ainda é mais dramática que a do Internacional ali em 2016, né? Mas, amigos, vamos encerrar, infelizmente. O bate-papo está muito bom, eu agradeço a vocês. Foi um prazer estar com vocês dois amigos. Ô, Nelson. Diga, Emerson. Tem tempo, eu vi a tua última live aí com o Hernani Campelo, meu amigo Hernani Campelo, e ele contou um bastidor muito legal, que foi legal, como é que é aquela história do lateral para eles, né? O juiz deu para eles. Sim, né? Ele contou da Rádio Bandeirantes. Para quem não assistiu a live semana passada, o Hernani Campelo era repórter da Rádio Bandeirantes, aqui de Porto Alegre, e era um Grenal no Olímpico, né? E o Hernani era repórter de campo, estava lá fazendo o campo, né? E o Mário Lima era o narrador. E o Mário Lima chamou o Hernani por um depoimento lá embaixo, né? E daí o Mário Lima, a bola saiu pela lateral, Hernani. E o Hernani disse assim, a lateral, o juiz, eu não me lembro se era o Márcio Chagas, não, Simon. O lateral era pro Internacional, mas o Simon deu para eles. No outro dia o Meneghetti chamou o Hernani lá na sala dele e deu um puxão de orelha. Eu lembrei, quando o Hernani contou essa história, eu me lembrei, eu naquela época também trabalhei lá com o Hernani, a gente levava nas costas uma caixa desse tamanho assim, aqui assim, uma caixa, que botava nas costas para fazer a torcida no meio da torcida. O Marte Móvel. O Marte Móvel, aquilo eu acho que tinha uns 5 quilos. Chegava no final da jornada, eu tava com as costas para trás, assim. E eu tô... Bom, eu sou colorado, né? Eu sou colorado. Eu posso dizer, não tô na crônica esportiva, eu sou colorado. E eu tava fazendo o jogo do Grêmio, jornada dupla. Haroldo narrando o jogo do Inter fora, e aqui era... Eixe, caramba, meio que foge mesmo. Mas, enfim, era uma jornada dupla internacional. E eu fazendo... naquela época era o Oreste. Oreste. Grande Oreste. Não, Oreste, era Oreste. E o Internacional uma situação difícil, quase à beira do rebaixamento, e eu tô com o microfone aqui, esperando o Haroldo me chamar para fazer a torcida do Grêmio. E ouvindo a narração do Oreste fazendo o Internacional fora, no jogo fora. E aqui, não sei o que, ele narrando, e uma hora assim, ele quando vai dizer que o time, com o Internacional ia tomar um gol assim, a bola pra fora, e eu faço aqui assim. Quando eu faço uma comemoração aqui assim, eu olho pro lado, um torcedor que tava olhando também a Guaíba, olha pra mim e fala, levantou o dedo assim, eu olhei pra ele, bati a cabeça. Estava no Olímpico? Fechei o microfone e saí de fininho. Fui lá para outra torcida do adversário, cara. Estava no Olímpico, Emerson? Onde é que era esse jogo? Estava no Olímpico fazendo a torcida do Grêmio. Estava no Olímpico, no meio da torcida, sentado na arquibancada, fazendo a torcida do Grêmio. E ouvindo também, né, jornada dupla, né, simultaneamente. E quando deu ali o lance que o Internacional salvou de tomar o gol, eu fiz uma comemoração e fui olhar pro lado. Olhei pro lado, cara. Aí eu levantei. Mas ao menos o torcedor foi legal contigo, porque tem uns que podem se invocar. Olha aí o Colorado aí, não sei o que. Eu queria ver tu fazer isso aí dentro da geral. Quero ver tu fazer isso dentro da geral. E era uma época ainda que a torcida do Inter gritava Guaíba! Guaíba! Tinha uma época que a torcida do Inter gritava, né, direto, né, nas arquibancadas. Foi... Essa de torcida, até para finalizar, já que o Emerson lembrou também, por um período antes dessa minha passagem agora, lá em 2003 para 2004 também, eu fui estagiário da Guaíba. E o REC me mandou também fazer torcida, usando o Marte Móvel, que pesava justamente mais desses 5 quilos, era um espetáculo. Era tipo uma enorme de antena. Astronauta, né, Exato, a caixinha de abelha aqui, ó. E o microfone tu tinha que segurar a chave, porque senão ele não funcionava. Não é o microfone com a chave normal que tu simplesmente aperta e ela fica. Tinha que ficar pressionando a chavezinha.
E eu tinha que ir com o Marte Móvel, pressionar a chavezinha, e o senhor Luiz Carlos Reck me fazia levar um saco, não a embalagemzinha da pastelina, um saco com umas 1000 pastelinas, ia pra geral, pra camisador, distribuir pra torcida. Era maravilhoso. Espetáculo, né? Mas assim, aí tu já vê o espírito marqueteiro do Reck naquela época. Leva lá a pastelina, imbecil, vai lá. O Reck é uma tempo do rádio, né? O tempo do rádio. Pessoal, valeu. Valeu. Gente, muito obrigado. Valeu, Magno. Valeu, Emerson. Bate-papo show de bola. Vamos ver se a gente marca mais pra frente um retomada esse bate-papo com vocês. Muito obrigado. E vamos ver aí pra frente como é que fica nosso futebol. Esperando que volte a bola a rolar em breve. No meu caso, eu como torcedor, eu quero retomar o estádio. Eu sou frequentador assíduo do Beira-Rio. Eu gostaria muito de retomar com a torcida, porque eu acho que o torcedor é a alma do futebol. Fazer um futebol sem torcida, a gente entende esse período, a gente sabe que esse período é um período de dificuldade. A gente está vendo aí o campeonato inglês, o campeonato alemão, o estádio vazio, inclusive botam aquelas coisas fake lá de torcida pré-gravada, né? É uma coisa tão artificial. Então eu acho que o futebol é feito com torcida. E é lamentável não ter torcida, mas a gente entende nesse momento e espero que em breve a gente possa retornar aí a esse ambiente tão agradável, que é o ambiente de Beira-Rio, é o ambiente arena, as pessoas frequentando, muitas vezes com família, com amigos. É um ambiente de lazer e descontração acima de tudo, né? Então esperamos que retome logo. Um abraço, Magno. Um abraço, Emerson. Um abraço. Muito obrigado. Emerson. E até a próxima, né, pessoal? Querem fazer alguma considerações finais? Vamos fazer partido político, debate político. Luiz Magno, seus 30 segundos finais. Né? O meu agradecimento a essa nobre emissora. Obrigado, Nelson. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite de participar dessa live aqui contigo. Não sou muito de... Pra você ter uma ideia, o Carlos Guimarães já faz um meio ano que está me convidando para fazer uma live com ele. Eu não fiz ainda, só que o Guimarães eu tenho medo. Furamos Guimarães. O Guimarães vai querer falar de coisas que eu só falo bêbado, então não adianta. E o outro foi o nosso querido Darcy Filho. Então, são pessoas, são figuras que eu admiro. O Nelson, ainda na época da Ubra, na assessoria de imprensa da Ubra, quando eu fui para a Pampa de 2006 para 2007, o Emerson e o Aldrin Botega foram lá fazer fotinhos no Cara, complexo. Aquela foto que a gente fez tua na goleira lá da Ubra, eu achei muito legal aquela foto. Até hoje, eu acho uma das fotos mais bacanas que o Aldrin fez. Tu lá dentro da goleira, com a rede, eu acho que aquela foto lá é uma foto emblemática, assim, principalmente para quem é jornalista do meio esportivo. Acho que para ti deve ser uma das fotos que deve guardar com certo carinho, certo apreço, aquela foto lá do Aldrin, né? Verdade. E ali a gente estava vendo nascer um talento do jornalismo esportivo, né? Então eu me recordo que... Eu me recordo que naquela época eu trabalhava na assessoria da Ubra e fiz uma matéria contigo, até então estudante de jornalismo ali, né? Porque naquela época na Ubra a gente sempre destacava os alunos prodígio, digamos assim, de cada graduação. Verdade. E o Luiz Magno foi destacado dentro do curso de comunicação social para ser a fonte, para ser o personagem desse case. E a gente fez uma matéria muito bacana com o Magno contando suas experiências, seus anseios, suas expectativas em relação ao mercado do jornalismo esportivo. E é muito bacana, Magno, a gente vê que depois desses anos todos, a gente está falando ali início dos anos 2000, né, meados dos anos 2000, a gente vê que depois desses anos todos tu está aí numa grande emissora, narrando muito bem. Não é querer puxar saco nem nada, mas eu te considero talvez aí um dos 2 ou 3 melhores narradores do Rio Grande do Sul. Obrigado. Estaria aí entre os 2, 3 melhores do Rio Grande do Sul no momento. E muito feliz de estar contigo nessa live, cara. Muito feliz mesmo. Obrigado, Nelson. Grande abraço. Emerson. É verdadeiro. Um abraço para ti, um abraço para o Emerson também aí, figura. Também me recordo da época da assessoria lá da Ubra, um pouco menos que o Nelson. O Nelson até conviveu um pouco mais. A Aline também, esposa do Nelson, foi minha colega de aula. Enfim, a filha de vocês. Te mandando um beijo. Não, obrigado a ela também. E ao Emerson aí pela participação, muito legal revê-los. E certamente, pintando aí o convite, uma outra oportunidade, a gente vai estar junto de novo aí. Um abraço para vocês. Show de bola. Emerson, prazerzaço, meu velho, te reencontrar, a gente bater esse papo, a gente se recorda lá da Unicinos, do 103 Esporte Clube.
que era um programa piloto que a gente criou lá na Rádio da Unicino, 103 Esporte Clube, toda segunda-feira, às 20 às 21 horas. Eu, tu, Daniel Oliveira, Carmelito Bifano, quem mais estava com a gente naquele projeto lá? Eu, tu, Daniel, Carmelito, o Zé Fernando, né? O Zé Fernando também. E a gente sempre botava, eu nunca me esqueço, a gente botou uma vez lá o Milton Neves lá, a gente tem um programa da universidade e tal. Ele, muito obrigado, em nome da Brahma, eu poderia trabalhar. Eu fazendo propaganda já, né? Eu me lembro disso, cara. Esse era o Milton Neves, né? Você te lembra com quem ele estava jantando? Ele estava jantando com o Godoy. Com o Godoy, Olha aqui o Godoy tá jantando, tomando uma brama comigo aqui com vocês. Ô, Magno. Fez propaganda do restaurante, propaganda do que tava comendo, da Brahma, tudo. Mas, ele falou uma frase e só terminou o programa. Deu muito obrigado, Milton Neves, A gente até para quem não conhece essa história, né, Emerson, Magno também, nós estávamos namorando o Milton Neves há um tempão, né? Um tempão a gente ligava para ele, Milton, vamos entrar no nosso programa ao vivo para bater um papo, e o Milton sempre dava uma curva na gente, curva. E aquele dia, a gente estabeleceu a seguinte tática, vamos ligar no supetão para ele e meter ele no ar, vamos ligar no supetão e meter ele no ar. E daí, nós fomos lá, daí o Emerson ligou, foi lá no telefone lá, ligou pra ele atendeu na hora, disse assim, Milton, nós estamos te botando no ar agora. Ele meteu no ar e ele com a boca meio cheia ainda, porque estava no restaurante comendo. E daí ele emendou, tô aqui em São Paulo com o Godoy e tal, jantando. Daí começou os merchan dele, né? Tô no restaurante tal, tomando uma Brahma. E daí começou. Mas isso é o barato do rádio, né, cara? Quem vai... quando o Nelson me fez o convite aqui pra vir, aceitei na hora, porque quem já teve, né, na latinha, sente uma saudade, isso é uma cachaça, é maravilhoso. Hoje eu atuo muito mais com a questão do agro, sou um jornalista, atuo mais com a questão voltada com o jornalismo para esse segmento, né? Mas fiz toda a minha carreira durante muito tempo no jornalismo em relação ao esporte. Passei pela Rádio Gaúcha, pela Rádio Guaíba, pela Bandeirantes. Foi muito legal sempre essa página da minha atividade profissional. Assim, até hoje eu tenho muita saudade, e quando o Nelson me convidou foi muito legal. Muito bom ver o Magno aí, que é um cara aí que eu tenho certeza daqui a pouco vai ser considerado um dos principais narradores aí do Rio Grande do Sul, com certeza. E é isso aí, galera. Sempre que for possível, me acione aí, adoro falar sobre futebol. A gente fica aí, já estamos aqui há mais de uma hora aí conversando, e parece que foi 15 minutos. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, meu irmão Luiz Magno. Muito obrigado mesmo para vocês. Um grande abraço, tudo de bom, viu? Falou, galera. Valeu. Tchau. Até a próxima. Valeu. Valeu.